Muitas pessoas seguem vivendo, trabalhando, se relacionando, sem saber exatamente o que as move. Existe uma sensação constante de esforço, dúvida e desconexão, mesmo quando tudo parece estar funcionando por fora. Quando os valores não estão claros, cada escolha pesa mais do que deveria. Neste vídeo, vamos falar sobre como descobrir os seus valores verdadeiros, parar de se perder em expectativas externas, construir uma direção interna firme, simples e real para a sua vida. Olá, prazer, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Julie e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os seus verdadeiros valores. Hoje vamos falar sobre valores, muito importante para quem está nesse processo de autoconhecimento. Então, bora lá para mais um vídeo. Eu já falei muito em outros vídeos sobre a importância do autoconhecimento e que um dos pilares do autoconhecimento, claro, eu não falei com essas palavras, mas um dos pilares do autoconhecimento é ter os seus valores definidos. Por quê? Os seus valores vão guiar as suas escolhas. Então, os seus valores alinhados com a sua essência, e a gente já falou muito sobre essência, sobre intuição, sobre aquela voz interior que guia. Então, esse conjunto, né, da sua essência, da sua voz interior e dos seus valores, vai ser um guia perfeito para que você esteja vivendo alinhado com a sua verdade e não se enganando com ruídos externos, ou seja, vozes de informações que você acha que são ideais para você, porque alguém falou, porque alguém disse, porque você respeita a opinião de alguém, e muitas vezes isso não está alinhado com a sua verdade. Mas aí tem um problema. Quais são os seus valores? Você sabe quais são os seus valores? O que são esses valores que te ajudam a te guiar? Tem muitas pessoas que nem sabem quais são os seus valores. Tem muitas pessoas que estão vivendo e perambulando por aí e nem sabem o que são valores ideais para sua vida. Então, como vão se guiar, né, se nem esses valores claros essas pessoas têm? Então, nesse vídeo eu quero te ajudar um pouquinho a entender mais sobre esses valores, a importância de você definir os seus valores. E já digo, valores não são listas intermináveis de coisas a seguir. Valores são pequenos objetivos no decorrer da sua vida, né, que você tem para seguir no decorrer da sua vida, que não vão mudar muito. Claro, alguns valores podem mudar conforme a idade, né, o objetivo de vida, mas assim, eles, têm mais ou menos a mesma linha ali no decorrer dos seus dias e na passagem, né, de uma fase para outra da vida, então eles meio que permanecem alinhados. Quais são os seus valores? O ideal é que você tenha de 3 a 4 valores no máximo, assim, para se guiar, quanto menos melhor, para a gente não se perder nesses valores e ter eles ali decorados certinho para sempre que a gente precisar tomar uma decisão, "Opa, essa decisão está de acordo com esse valor", é como se fosse um filtro, passou nos valores, já passou na primeira etapa, né, de valer a pena ou não seguir aquele objetivo. Dito isso, vamos entender agora sobre a importância desses valores para a nossa vida. Muitas pessoas sentem aquele vazio interno, aquele vazio em si, apesar da vida estar cheia, apesar da vida muitas vezes parecer maravilhosa ou não, né, independente disso, tem muitas pessoas que têm esse vazio interior. E qual a relação dos nossos valores com o vazio interior? É uma conexão direta, uma relação direta entre ambos. Porque muitas vezes o vazio que aparece em você existe quando você vive sem valores claros. Então você não sabe, você não decidiu ainda quais são esses seus valores de forma direta, você não sabe, quais os caminhos percorrer na sua vida e você vai deixando a vida te levar de qualquer jeito e muitas vezes a vida te leva para coisas que não fecham com você, né, não fecham com a sua personalidade, com os seus interesses ou com a sua verdade interna, que você nem sabe qual é ainda, porque você não fez essa conexão interna para entender quais são esses seus valores. E aí você está muito desalinhada da sua verdade, da sua essência, porque nem o básico você fez ainda, que é entender quais são os seus valores, ter esses valores claros. Então você está desconectada de si, desconectada
da sua verdade, e isso faz com que todas as suas vitórias, ou pelo menos a maioria delas, não preencham esse vazio. Com o que você faz, não preencha esse vazio, porque esse vazio só será preenchido a partir do momento que você viver alinhado com a sua verdade e com esses valores que você nem sabe muitas vezes ainda quais são. Então, dever de casa para você, se você não sabe ainda, defina pelo menos 3, 4 valores básicos para você. E esses valores podem mudar, você está só no início dessa descoberta, né. Então se você começa a guiar a sua vida por esses valores, suas decisões, e você percebe que algum deles tem que ser substituído, substitua, não tem problema. Não são os 7 mandamentos ou algo desse tipo, né. Até você ter certeza sobre esses valores, eles podem serem mudados o tempo todo. Não é o ideal, mas pode acontecer. Outra coisa que pessoas que não têm os seus valores bem formulados têm muito é vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade pode aparecer muito na forma de validação externa. Querer a validação dos outros, buscar a opinião dos outros com frequência, não confiar nas suas escolhas, nas suas atitudes, não confiar em si para decidir, para fazer. Então, é tipo um pau mandado, faz tudo o que os outros pedem, tudo que os outros falam ou mandam, porque não confia em si o suficiente para tomar decisões e aguentar essas decisões, incluindo as consequências delas, né. Então, são pessoas fracas em relação a isso. E por quê? Porque não tem esses valores alinhados, porque quando ela tiver os valores alinhados, ela vai escolher através disso, e independente do que o outro fale: "Ah, mas não tá isso está errado. Ah, não pode ser assim". Não, pode, porque eu vivo, né, por isso, eu vivo através disso, isso é o caminho da minha vida, esses são os valores da minha vida, e para mim é isso aí, se não é para você, ok, tá tudo bem, mas esses são os meus valores e as minhas decisões são pautadas em seguir esses valores. Então você vai ter um caminho mais correto para seguir a partir do momento que esses valores estão bem definidos para você. E aí você não vai precisar da validação externa, porque você vai ter ali a sua validação através desses valores. Muitas pessoas também não veem propósito na vida, não sabem qual o sentido da vida e ficam buscando às vezes respostas filosóficas, mas para mim, eu, Diuli, essas respostas são bem simples, né, em relação ao propósito da vida, ao como viver, né. Então, para mim, é viver de acordo com os meus valores, né, de acordo com a minha fé, de acordo com aquilo que faz bem para mim, né, aquelas atitudes que eu faço e que eu me sinto bem, mas que não são egoístas, não são ruins, não fazem mal aos outros, né. São atitudes, por exemplo, que eu sei que teriam a aprovação divina, a aprovação de Jesus. Se você tem dúvida em relação a isso, "Ai, será que essa decisão é boa? Será que não? Será que sim?" Pense assim, se eu perguntasse para Jesus hoje sobre essa minha decisão, o que eu acho que ele me diria, né. Então, baseado ali no que eu entendo sobre ele. Ou o que eu acho que seria melhor para Deus, qual a melhor decisão para Deus. E se passou nesses 2 crivos, bom, agora vamos ver se isso faz bem a mim, aos meus valores, e bora lá. Quando você começa a fazer essas decisões, você tem decisões mais corretas. E essas decisões têm propósitos, essas decisões não são vazias. Você não está fazendo por fazer, você está fazendo por algum motivo, mesmo que você ainda não entenda quais são eles, assim, diretamente, né. Você tem uma vaga noção desse propósito, desse motivo. Claro que o ideal é a gente já conseguir enxergar lá na frente com essas decisões, mas a gente sabe que a gente pode idealizar, né, isso acontecer lá na frente, mas a gente não tem certeza de nada. Mas o bom é a gente já ter isso idealizado. Mas se a gente tem aquela intuição de fazer algo, não sabe direito por quê, vamos lá, né, bora passar pelos crivos, ver se passa, se vale a pena continuar. Isso é propósito também, tá. Então, quando você tem esses valores alinhados, ele vai facilitar para que você tenha propósito de vida, propósito nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus projetos. Os nossos valores também são o diferencial entre viver no automático e viver alinhada. Alinhada com a nossa verdade, alinhada com o nosso propósito, alinhado com o viver bem aqui, o fazer o melhor que a gente pode. Quando a gente tem esses valores e a gente segue eles, até o nosso automático
nos faz bem, entende? Fazer coisas no automático, desde que estejam alinhados com a nossa verdade, com os nossos valores, nos faz bem. Não é cansativo demais, mas também não é vazio, sabe? É algo que nos preenche, mesmo vivendo ali no automático. Agora, quando é aquele automático que é cansativo demais, não tem propósito algum, não, sabe, não faz bem, a gente fica doente, a gente fica depressiva e várias outras coisas, é porque aquilo ali não está alinhado com a nossa verdade, com os nossos valores, com o nosso destino aqui, né, com o que a gente veio para fazer. Também vai nos auxiliar nessa parte da nossa vida, na nossa rotina, muitas vezes. Essa rotina que eu estou seguindo agora, está alinhado com os meus propósitos? Ou eu estou fazendo por um outro motivo, para agradar, para, né, conquistar coisas que eu nem sei se realmente aquilo vai me fazer bem, se aquilo vai me preencher, ou se aquilo é só para mostrar aos outros, ou sei lá, qualquer outra coisa. Que hoje a gente vê tanta futilidade, tanta banalidade no mundo e a gente pensa: "Poxa, será que essa pessoa não tem valores, né, não tem um propósito de vida, não parou para pensar na sua verdade, na sua essência?" E provavelmente não, né, porque senão não estariam fazendo tantas atrocidades, tantas besteiras e tantas idiotices quanto fazem por aí que a gente vê, né. Você entendeu o que são valores? Você já tem os seus valores definidos? Nós estamos iniciando o ano, talvez agora é hora de você rever os seus valores, realinhar aí a sua rota, né, ver quais são os seus objetivos para esse ano, para esse futuro, e é bom sim dar uma reforçada nessa parte, nesse conhecimento sobre os valores, né, se você está vivendo certinho de acordo com eles ou você tem se desviado e não se deu por conta. Dá uma pensada sobre isso, dá uma meditada sobre essa parte da sua vida também. E deixa aqui nos comentários, né, se você gostou desse vídeo, se ele te agregou em algo, se trouxe algum conhecimento, que é muito importante, né, para a gente fazer conteúdos que ajudem cada vez mais o máximo de pessoas possíveis. Se você gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que precisam receber essas informações. E também assista os outros vídeos que vão acrescentar muito conhecimento e sabedoria na sua vida. Deixo como indicação o próximo vídeo que vai complementar a informação do vídeo de hoje. Então agora já assiste na sequência. Obrigada por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!